aventureiros, tudo bem? Você já sonhou em morar em um motorhome? Então, eu chamei a Fê, ela é uma mulher maravilhosa que já teve essa experiência. Então, fica nessa live que você vai aprender muita coisa e vai saber muito como foi a experiência dela durante esse tempo que ela ficou viajando lá pela Europa no motorhome e muitas outras coisinhas de espiritualidade. Só tô esperando ela entrar aqui para começar. Enquanto isso, vocês já podem ir mandando suas dúvidas caso vocês já tenham. E se puderem comentar aqui se o som tá ok, a luz tá ok. Ai, Johnny, que saudade de você. Só falar pra saber que tá tudo certo. Só esperando a Fê. Vocês todos já acompanham ela? Já... Ah, ela chegou. Animada. Tá conectando. Ah, Olá! tudo bem? Que saudade. Tá dando pra me ouvir? Tá sim. Ah, A tá Gaia tá bem. aí com você? Não, o William foi botar ela pra dormir. Dormir. Tô Ah, tá, livre. horário da soneca. É, sim, ela tá. Quer dizer, nem sei se ela vai dormir, mas ele foi tentar. Vamos ver. Entendi. Eu tava fazendo aqui uma introdução, mas se você quiser se apresentar, sinta-se à vontade. Quer me apresentar? Pode ficar à vontade também. Eu adoro ver o que as pessoas têm a dizer sobre mim. Então vamos lá. A Fê, eu conheço ela já faz muitos anos. A gente fazia balé quando era mais nova, assim, mais ou menos em 2010 por aí, né? 2012. E por ocasiões do destino, ela foi morar na Europa, assim, e virou influencer. Eu não conhecia ela quando ela era, tipo, blogueirinha, assim, que eu passava todas essas coisas maravilhosas da vida dela. E assim, foi muito lindo ver a transição dela, começar a falar mais sobre espiritualidade. E aí, quando ela foi morar no motorhome, eu quase tive um surto no coração. Tipo assim, meu Deus do céu, eu quero. Tipo, ela é uma deusa muito maravilhosa mesmo. Eu super me inspiro nela pra muita coisa. E. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Eu sou apaixonada por essa mulher Ai, pela que forma que ela vê o fofinha! mundo e vive, entende? Tipo, ela realmente sente tudo e segue o coração pra realizar tudo na vida, sabe? É o sonho. Ai, que saudade de você, Fê. Minha charazinha linda. Uhum. Adorei minha introdução. Adorou Minha essa introdução? apresentação, sim. Foi ótima. Ai, ai. Então, eu vou começar a fazer umas perguntinhas, aí você vai falando. Tá bom. De onde surgiu essa questão de você querer criar um Instagram, criar um canal no YouTube e começar a mostrar a sua vida, assim? Foi quando eu saí aqui do Brasil, eu fui para Milão, que meu companheiro foi fazer um mestrado em engenharia mecânica, e aí ele, tipo, ficava estudando o dia inteiro, e nessa época eu trabalhava como designer ainda, então eu fazia uns freelas em casa, e eu ficava muito tempo em casa, assim, meio sozinha, ainda não conhecia ninguém lá e tal. E eu falei assim, acho que eu vou, tipo, eu ficava mandando uns videozinhos pra minha família, sabe? Aí eu falei assim, acho que eu vou criar um canal, porque aí eu, tipo, pego, faço vídeos e a minha família pode ver, meus amigos podem ver e, sei lá, tipo, vai que mais pessoas querem ver também, né? E aí foi assim, eu comecei a fazer vídeos mostrando as coisas que eu tava fazendo por lá, como que era morar lá. E o canal começou, os primeiros vídeos, era tudo sobre, tipo, como morar fora, era, tipo, tudo sobre isso, assim. E o canal foi mudando. É, de Travou pra mim? Vocês estão me vendo ou sou eu que tô travada? Ixi, eu não sei. O que aconteceu? Cortou? Tá me ouvindo Ah, agora? travou. Agora eu tô te ouvindo de Ah, novo. eu mudei a internet aqui. Parou aonde que você me ouviu? Até onde? É que o canal foi mudando. Ah, sim, né? E daí eu fui mudando e o canal foi mudando junto comigo, né? Porque ele foi se transformando no que eu tava me transformando.
Então, Uhum. mas foi assim que começou. Querendo mostrar a minha vida lá em Milão. Uhum. Entendi. É, realmente dá pra ver, né, essa transição quando você virou vegana e começou a compartilhar mais isso. Sim. Muito lindo mesmo. Se assistir os videozinhos lá E desde o início, dá pra ver bem a mudança. sim, com certeza. E daí vocês estavam morando lá, mas daí como é que veio essa ideia de se mudar para uma van e é isso, vender tudo, sumir e partir para a natureza? Então, foi um processo, assim, porque quando a gente foi pra lá, antes da gente ir pra lá, eu tava, assim, no momento que eu tava passando por um processo de depressão. E aí, quando eu fui pra lá, e eu meio que achava que me mudar pra Europa ia ser a solução da minha vida, sabe? Que eu ia pra lá e daí pronto, todos os meus problemas iam acabar, eu não ia ter mais depressão, eu não ia ter mais ansiedade, acabou tudo. Aí, né, obviamente, nada disso aconteceu. Eu cheguei lá, continuei com depressão, continuei com ansiedade. E aí eu falei, bom, então o problema não era onde eu tava, não eram as pessoas que eu convivia, o problema sou eu mesma, né? Eu tenho que resolver isso. E aí eu comecei a me buscar, sabe? Comecei a buscar autoconhecimento, coisas que eu não pensava antes. E aí foi um processo muito longo, assim, de uns 2, 3 anos, deu voltando pra dentro mesmo, sabe? Me buscando de volta. E eu melhorei da depressão, não tive mais ansiedade nem nada, passou uns anos. Aí chegou um momento desse processo que eu parei para pensar assim, tá, beleza, eu já entendi mais ou menos como é que o universo funciona. Eu já entendi mais ou menos o que eu tô fazendo aqui nesse planeta. Mas e agora, o que eu quero fazer da minha vida? Tipo assim, por que que eu tô aqui onde eu tô? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Comecei a me fazer esses questionamentos e aí me veio uma pergunta assim, muito simples, mas muito transformadora. Se eu pudesse estar fazendo qualquer coisa no mundo agora, o que eu estaria fazendo? Vamos supor que não existisse dinheiro. O que eu estaria fazendo agora? E aí me veio assim, eu estaria viajando. Só que aí, né, nessa de fazer essa pergunta, o ego, ele vai longe, né? Daí você começa a pensar já em, tipo, viagens mirabolantes e coisas glamourosas e tal. Aí eu falei pro meu ego assim, não, calma aí, volta um pouquinho. O que você realmente quer? O que seu coração quer? E eu comecei a pensar, o meu coração, ele precisa de uma casinha, ele precisa, assim, de um lugar que ele possa se sentir em casa. E ao mesmo tempo tá viajando. Aí eu pensei, bom, será que eu vou ter uma base em algum lugar e vou viajar? Aí daí eu cheguei à conclusão que não era bem isso, que eu queria mesmo não ter nada fixo em nenhum lugar. Eu falei, tá, mas e se eu tiver uma casa dentro de uma van? Porque aí eu vou viajar e eu vou estar com a minha casa junto, então eu não vou sentir saudade de ter uma casa, porque minha casa vai junto comigo. E eu vou ter aquele meu espaço que vai ser meu, que vai ter minha energia e tal, e ao mesmo tempo vou estar viajando. E era tipo uma opção muito barata pra mim naquela época, né? Então eu não precisava de muita coisa. Aí eu falei, e é isso. E eu, quando eu falei com o meu companheiro, ele, na mesma hora, falou, cara, é isso, vamos. E eu me surpreendi, porque ele nunca aceita as coisas de primeira. Ele sempre vai, tipo, processando. Ele processa as coisas muito mais lento do que eu. Eu vou assim, tipo, pronto, pra mim é isso, acabou. Ele não, ele tem uma onda, que ele precisa passar por essa onda. E aí, normalmente, a gente entra em conflito aí, porque, tipo, eu quero fazer logo, sabe? E ele não, ele quer processar aquela ideia e tomar as decisões com... Aí eu fico... Mas dessa vez eu falei na hora, ele, tá bom, vamos fazer isso. E eu fiquei, tipo, de cara, assim, sério? Mas foi assim. Ai, muito lindo. Ai, tomara que algum dia eu consiga, né? Ter essa onda aqui sair, porque tá estagnado na onda ainda, no meu caso. Meu marido tá estagnado, estagnado. Mas enfim. Mas daí vocês começaram a fazer o planejamento ou simplesmente assim, foi tudo muito rápido? Não teve planejamento nenhum. A gente decidiu. Aí a gente falou assim, tá, beleza, vamos comprar uma van. Aí, só que ele trabalhava numa empresa e ele tinha que pedir demissão, a gente tinha que dar o aviso de saída do apartamento que era alugado. E no contrato estava escrito que a gente tinha que dar o aviso com 6 meses.
Só que a gente estava pretendendo partir em 3 meses. Do dia que a gente tomou a decisão, a gente pensou, tá, daqui a 3 meses a gente vai, dane-se, aconteça o que acontecer. E aí a gente falou assim, bom, vamos dar o aviso do apartamento e vamos torcer pro proprietário aceitar. Aí a gente foi, era pra ser, sabe? Tudo conspirou de uma maneira muito linda. Mas também porque a gente estava confiando muito naquilo, sabe? Era uma coisa que ressoou tanto com o nosso coração que a gente estava 100% confiante que ia acontecer. E eu acho que isso foi o que fez a diferença. A gente mandou mensagem pro proprietário, ele falou, não, tudo bem, 3 meses pode ser. O Lê pediu demissão do trabalho, foi, tipo, maravilhoso, não foi... Ele saiu, assim, muito querido, assim, a empresa até falou, tipo, fica tranquilo, se quiser voltar e tal, foi bem tranquilo, tudo bem lindo, assim, bem na leveza, no amor. E aí a gente começou a procurar a van, a primeira van que a gente viu foi a que a gente comprou, e a gente só conseguiu o dinheiro para comprar a van uma semana antes da gente ter que sair do apartamento. No dia que a gente saiu do apartamento, a gente não tinha comprado a van ainda. A gente saiu do apartamento de manhã e a gente só foi fechar a van na parte da tarde. A gente ficou aí algumas horas sem casa, sem ter pra onde ir. Não, mentira. A sorte que a gente tem nossos amigos e eles deixaram a gente ficar na casa deles. Mas assim, foi tudo muito nas cegas, sabe? Assim, a gente mesmo se jogou no desconhecido e só confiou que ia dar tudo certo. E a gente foi para casa desses amigos e aí então a gente começou a fazer a reforma da van e, enfim, fazer tudo lá dentro bonitinho. Entendi. Aí depois que vocês realmente começaram a sua jornada, né, basicamente. Sim, a gente demorou 10 dias para reformar a van, para transformar ela numa mini casinha. E daí acho que foi tipo isso, uns 12 dias depois que a gente saiu do nosso apartamento, foi para casa desses amigos e fez a van. Uns 12 dias depois a gente já saiu e aí a gente começou a nossa jornada. Quanto tempo vocês ficaram viajando com a van? Foram, acho que quase um ano, assim, deve ter sido uns 10 meses. E como foi esse processo, assim, de morar numa van? Como é que era, assim, a sensação Incrível. do dia a dia? Incrível. É até difícil falar, porque tipo, é muito complexo, sabe? Não, porque é diferente de tudo, é muito diferente. Mas como que eu vou dizer? Uma aventura em diversos aspectos, não só em relação a estar morando dentro de uma van, mas tipo, você soltar o controle a ponto de você não saber como que você vai comer daqui a uma semana, tipo, porque eu não tinha emprego, sim, eu não tinha um salário fixo. O Leandro também não tinha um salário, porque ele tinha se demitido, no caso. E aí, é, eu também não tava mais querendo fazer meus freelas, eu tava meio querendo mudar, assim, e a gente saiu, a gente não economizou dinheiro pra fazer isso. A gente não, tipo, vamos fazer uma viagem, vamos começar a economizar dinheiro. Não, foi tipo, decisão, 3 meses depois a gente tava na rua. E esses 3 meses a gente só conseguiu juntar o dinheiro para comprar a van mesmo e fazer a reforma. No fim das contas, se eu não me engano, eu não me lembro se sobraram 300 euros ou 600 euros, mas foi um dos dois. De qualquer forma, era um valor que, pelas nossas contas de gasolina e comida, dava assim no máximo para 1 mês, 2 meses, assim, no máximo. E aí, a gente não sabia o que ia ser do mês seguinte, né? O que ia acontecer e tal. Então foi uma aventura nesse sentido também, né? A gente aprendendo a soltar o controle e a viver um dia após o outro. E era impressionante como é que aconteceu várias vezes a gente ficar sem dinheiro nenhum. E em nenhum momento eu achei que isso era um problema, sabe? Porque eu tava muito confiante que aquilo assim, era o que meu coração pedia pra eu viver. E se era o que meu coração pedia pra eu viver, se eu tava no caminho do meu coração, nada ia me impedir de realizar aquele sonho, sabe? Então, foi na base dessa entrega, dessa confiança que a gente seguiu, assim, e aí, eu acho que o morar na van mesmo, assim, viver, tipo assim, ter que ir no banheiro no meio do mato e tomar banho ao ar livre e meio que não ter privacidade nenhuma, pra mim isso foi a parte mais tranquila, assim, tipo, mais de boa, porque eu nunca tive muito questão com isso, sabe? Então,
Pra mim foi super tranquilo. Acho que pro Lê também. Mas eu acho que, assim, o mais desafiador nesse momento da minha vida foi mesmo soltar o controle e entender que não era o dinheiro que estava na minha conta que ia definir o que eu podia realizar ou não. E sim o tamanho dos meus sonhos e a minha confiança no que eu estava sentindo. E a minha entrega. Acho que essa foi a maior aventura, assim. Nossa, que lindo. E acabou que durante o processo vocês iam conseguindo, né? Conseguir Sim, dinheiro de diferentes formas. a gente já aconteceu várias vezes da gente ficar sem dinheiro e daí, tipo, no dia seguinte acontecia milagrosamente um negócio assim que do nada caía dinheiro, assim. Parecia que tava vindo do céu, assim. Juro. Eu comecei a vender minhas ilustrações, às vezes eu vendia na estrada, às vezes eu vendia online. Eu ia fazendo conforme a oportunidade aparecia, sabe? Aí, com os vídeos da Van, eu comecei a ganhar alguma coisinha também com o canal, mas que não era muito mais também pro nosso estilo de vida, porque a gente só gasta, morando numa van, você gasta dinheiro com comida e gasolina, basicamente isso. Então, a gente não tinha muita despesa, né? Era muito tranquilo. Então, não precisava de muito também. Mas a gente chegou a pedir comida na feira. Mas assim, tipo, não pelo fato da gente não ter dinheiro. Não era vindo de um lugar assim de escassez, sabe? Era de um lugar de consciência mesmo. Tipo, poxa, olha só, vamos jogar toda essa comida fora e sei lá, tipo, a gente pode pedir essa comida pra gente comer porque ela tá ótima, ela tá linda, sabe? Então a gente começou. E isso também fazia a gente economizar muito, porque a gente pedia a comida, o resto, né, que sobrava, e eles não iam vender no dia seguinte porque ia apodrecer, mas que ainda tava bom naquele dia. E eles davam super tranquilo, né? Todas as feiras que a gente ia. E aí a gente acabava economizando muito por isso também. Então, e a nossa fonte é painel solar também, então. Ah, e era ótimo, a gente não precisava pagar nada assim de. Enfim, alguma coisa específica. A gente só tinha nosso planinho de internet, era pouca despesa. E gás, então era super de boa. Ah, deve ser muito maravilhoso mesmo essa experiência. Mas vocês fizeram isso lá pela Europa, né? Você sentiu muita diferença entre morar lá e morar aqui? Ou, por exemplo, morar numa van aqui no Brasil, você acha que teria infraestrutura, por exemplo? Olha, eu acho que muita gente faz isso aqui, né? Eu nunca fiz aqui, mas eu acho que teria diferenças, óbvio, porque são dois países diferentes. Mas eu acho que não seria algo, não vejo problema, assim. Muita gente fala, não daria para fazer no Brasil. Não, gente, que dá. Porque tem muita gente que faz. Eu, pessoalmente, conheço umas 5 pessoas. Então, assim, e fazem felizes, assim, bem, estão ótimas, curtindo a beça. Então, dá. Eu acho que tem algumas diferenças. Provavelmente, aqui a gente tem que olhar para coisas que lá a gente não precisa, mas lá também a gente precisa olhar para outras coisas que aqui a gente talvez não precisaria olhar. E eu acho que seria uma experiência diferente, entende? Uhum. Mas em termos de infraestrutura, eu acho de boa, sabe? Porque a gente nem usava muito a infraestrutura que tem lá. Lá tem camping em todo lugar, tem coisa para, tipo assim, uns spots assim para. Tô com autocaravana na cabeça, não sei. Para motorhome e van usarem, tipo, com banheiro e tudo. Porque autocaravana acho que é em Portugal que chama, eu fiquei com essa palavra na cabeça. Aí, então, tem essa infraestrutura. Só que a gente nunca ficava perto desses lugares. A gente sempre preferia ir para o meio do mato, sabe? Assim, então a gente ia para as praias que eram desertas, para as florestas no meio do nada. Então a gente nunca usufruía de nada disso. Então meio que não faz diferença de onde a gente estava, porque era realmente no meio do nada, não tinha nem ninguém lá. Nossa, cara.
Deve ter sido muito maravilhoso, muito, 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 muito maravilhoso. Você tem algum lugar favorito, assim, que você foi, assim, que você Ai, sentiu, sei lá, uma nossa, conexão muito forte? muitos. Mas teve Muito. um. Ah, a gente só visitou uns lugares assim que eu achava que era tipo uns milagres na Terra, assim, sabe? De tão lindo que era. Meus olhos quase que não acreditavam naquela beleza. Mas teve um lugar em específico, nossa, encantou assim meu coração, que foi o Rio Socha, na. Nossa, minha memória tá péssima. Isso que dá uma mãe que não dorme à noite, não lembra de nada. Ai, gente, qual é aquele país que tem do lado da Croácia? Ai, gente, eu não sou muito boa disso, não. Se eu procurar aqui no celular, vai desconectar. Eslovênia, perdão. Ai, nossa, Ai, não me vinha na cabeça de jeito nenhum, né? Eu passei por lá, não me vinha na cabeça de jeito nenhum. Então, o Rio Socha, na Eslovênia, tipo, é paradisíaco. O lugar o rio, ele tem uma cor que tu não acredita. É tipo a cor dos teus olhos, assim, o rio. Não dá nem pra. Você, inclusive, ia combinar muito com esse lugar. Porque você parece uma fadinha. E lá eu tive a impressão de que era tipo um lugar encantado, assim, sabe? Que a qualquer momento iam aham. surgir umas fadinhas, assim, do negócio, ia sair um brilhinho, assim, de tão encantado que era, de tão mágico que era o lugar. E ele tinha essa energia, sabe? De essa egrégora, assim, de uma coisa meio mágica, meio encantada. É muito lindo, muito, muito, muito lindo. Uma gelada água que só. Nossa, eu tava muito procurando lugares assim, tipo, no Brasil, que normalmente aparece num filme realmente nos países mais nórdicos, assim, da Europa. E realmente não tem muito aqui, assim, no Brasil, esses lugares que parecem muito que saiu do conto de fadas, por assim dizer. Sei lá, é diferente. É, porque eu acho que nossos contos de fadas são baseados nas paisagens Lá europeias e fora. americanas, talvez. É. Se a gente tivesse mais contos de fadas baseados nas paisagens brasileiras, aí eu acho que a gente se identificaria mais. É, pode ser. Bom ponto, bom ponto. Mas durante o processo, vocês decidiam em cima da hora pra onde ia e vocês chegaram, tipo, a organizar todos os lugares que vocês foram, tipo um roteiro assim, nada. Não, desde o primeiro dia foi tudo totalmente intuitivo e espontâneo. A gente acordava e falava, para onde a gente vai hoje? Vamos para tal lugar. Ou então, antes de dormir, a gente pensava, pô, amanhã vamos mudar de lugar? Vamos. Porque a gente tentava não viajar à noite, porque como a gente não conhecia os lugares, a gente percebeu depois de alguns erros, depois de alguns perrengues, a gente percebeu que chegar nos lugares à noite não era legal. Porque a gente não via se tinha, tipo, lama na estrada, se a gente ia atolar ou não. Inclusive, a gente atolou várias vezes por conta disso. A gente não sabia o que nos esperava nesses lugares no meio do mato, no meio do nada que a gente ia. Então, a gente percebeu que a noite não era uma boa hora para chegar. Então, às vezes, a gente queria mudar de lugar e a gente pensava, amanhã vamos mudar de lugar? Ah, vamos. Aí, no dia seguinte, a gente falava, tá, pra onde a gente vai? Aí, a gente olhava mais ou menos no mapa, via, a gente tinha um aplicativo que era Park Fortnite, fora é um 4. E esse aplicativo, ele dizia lá, tipo, os lugares onde tinha espaço para parar van e motorhome. Então, ajudava bastante, porque quando a gente não encontrava esses lugares mais no meio do nada, a gente acabava indo para esses que já estava marcado lá no Parque Fortnite, porque, enfim, era mais fácil. Mas era tudo super espontâneo. Já que você falou de perrengue, eu fiquei curiosa qual foi o maior perrengue que você já passou, assim. Ixi, nossa. Ai, eu já passei por vários na van, né? Mas o maior. Acho que o maior de todos. Não sei, teve dois que foram bem. Então, o maior perrengue ele não foi dentro da van, mas ele foi em uma das nossas Hum, aventuras. E daí eu vou contar esse e vou contar o maior da hum, van mesmo. Então, tá. o maior. Vou tentar resumir pra gente não se alongar. O maior perrengue de todos foi quando a gente estava no. A minha memória, meu Deus do céu. Quando a gente estava naqueles canyonzinhos da França, como é que é o nome daquele parque?
Meu Deus, eu falei tanto esse nome nos vídeos e agora eu não me lembro de nada. Essa noite a Gaia acordou 12 vezes, então vocês me perdoem pela minha falta de memória. Mas enfim, a gente tava. Daqui a pouco eu vou me lembrar. A gente tava nesses canyonzinhos lá na França, que são tipo umas entradas assim que o mar entra. E aí as praias, elas são lá embaixo, assim, tem tipo um morro gigante, muito alto mesmo, que tu tem que pegar, tipo uma trilha de 40 minutos descendo umas pedras, assim, uns pedregulhos, que tu fala, meu Deus, eu vou desabar daqui e vou cair lá embaixo. Acho que eu vou pular logo de uma vez, vai ser mais rápido. Mas aí tá, beleza, a gente fez a trilha de ida e foi um perrengaço, mas esse não é o perrengue que eu vou contar. O perrengue é a volta. A gente aproveitou a praia, foi maravilhoso e tal. Aí, na volta, a gente viu umas pessoas subindo por uma trilha alternativa, que tinha um cercado dizendo que não podia passar. Mas a gente é bem inteligente, né? Então a gente falou, pô, não pode passar, mas as pessoas estão indo por ali. Então, porque ali deve ser uma trilha mais fácil. Porque a gente estava com tanta preguiça de voltar. Porque era muito difícil de fazer, sabe? Então tinha que fazer muito devagar. A gente, não, vamos por essa trilha alternativa. Aí eu e o Lê, muito espertinhos, fomos pela trilha alternativa. E tava muito fácil. Era tipo só uma rampa, assim. A gente tava subindo. Daqui a pouco o negócio começou a ficar íngreme. Eu olhava pra trás assim, eu falei, Leandro, tá ficando perigoso aqui. E o chão era todo tipo. Quando a gente pisava, as pedras iam deslizando, assim, caindo pra baixo, sabe? Aí chegou um momento em que tava tão íngreme que quase que já. Tipo assim, se a gente fosse descer, ia ser muito difícil de descer. Porque. Se a gente fosse voltar, né? Ia ser muito difícil, porque quando a gente pisava, as pedras iam escorregando. E aí não tinha mais como subir, porque tinha um muro, assim, de pedra, que a gente teria que escalar o muro para conseguir subir, porque ele era reto. E ele tinha algumas pegas, assim, para colocar a mão. Aí, só que ele não era tão alto assim, ele tinha tipo uns 3 metros. Aí a gente olhou pro muro e falou, cara, vamos tentar escalar o muro. Tem umas pegas, dá pra ver que tem umas pegas, porque voltar eu acho que vai ser muito mais perigoso. Beleza, sendo que a gente não sabia nem o que vinha depois desse muro, né? Podia vir um muro muito pior e aí a gente tava lascado, mas vamos. Aí a gente foi e começou a escalar. Eu falei, Leandro, eu vou primeiro, porque se você cair na minha cabeça é muito pior, tu é muito mais pesado. Aí eu fui primeiro. Só que chegou um momento em que, assim, a minha mão tava numa pega e pra eu botar a pega na outra... Pra botar essa mão na outra pega, eu não dava altura. E não tinha outro lugar pra pegar. O meu comprimento não chegava, sabe? Nem se eu me impulsionasse muito, assim, tipo, não dava. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu tava meio que presa. Eu não tinha como descer, porque minha perna não alcançava na de baixo. Eu não tinha como subir, porque minha mão não alcançava no de cima. E aí eu fiquei tipo, eu tô presa, me ajuda. Aí o Leandro falou assim, calma, eu vou passar por cima de você. Olha isso, que perigo, gente. E o abismo embaixo da gente, assim, um negócio muito íngreme, cheio de pedra rolando. Aí o Leandro falou, calma, respira, eu vou passar por cima de você. E aí nesse momento eu só fechei o olho, detalhe, segurando a pega, a louca, né? Ainda fechou o olho pra meditar. Eu segurando as pegas assim na pontinha dos dedos, eu fechei meu olho, respirei fundo. Eu tava tipo com uma crise de ansiedade, sabe? Porque eu realmente fiquei em pânico, presa ali. E aí eu comecei a respirar. Aí foi melhorando, eu comecei a voltar a raciocinar. E aí eu falei, bom, tá, calma, agora eu tô conseguindo raciocinar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí nisso o Leandro passou por cima de mim, meio que indo por trás do meu corpo, passou literalmente por cima de mim, tentando não pisar na minha mão. E aí ele conseguiu passar por cima e subir, chegar no topozinho, e tinha um espacinho minúsculo para ele sentar. Ele sentou nesse espacinho minúsculo, agarrou num galho que tinha assim, qualquer, preso numa pedra, e aí ele falou assim, agora me dá sua mão. Aí ele botou a mão assim pra baixo pra eu pegar. E eu não alcançava na mão dele, gente. Olha o desespero. Aí eu comecei, meu Deus, eu não alcanço na tua mão. Aí ele falou assim, você vai ter que pular. Como assim? Eu vou ter que pular? Ui? E segurar a tua mão? Gente, juro por Deus, foi isso. Aí eu olhei assim, não era uma distância muito grande, tá? Era tipo assim, ó, isso daqui era, sei lá, uns 40 centímetros entre a minha mão e a mão dele. Não chegava nem a ser 40 centímetros, devia ser uns 30 centímetros entre a minha mão e a mão dele. Só que, gente, a situação que eu tava
o desespero que eu tava, pra mim, aqueles 30 centímetros era tipo assim, vida ou morte, sabe? Eu tava assim, meu Deus do céu. Aí ele falou, segura no meu braço, e não na minha mão, tipo assim, no meu punho. Aí, que eu vou segurar no seu. Aí eu falei, tá bom, a gente contou. 1, 2, 3, e já eu dei um mini impulso com o espacinho que tinha no meu pé pra eu colocar o pé. Eu dei um mini impulsinho, pim, aí segurei no braço dele. E aí, nisso que eu segurei, ele me puxou e eu consegui botar a minha perna na próxima pega, né? E dar mais um impulso. E aí ele me puxou pra cima desse microespaço e ficamos os dois nesse microespaço que mal dava pra gente sentar. Aí a gente ficou ali respirando e tal, se recuperando. E aí, depois disso, ainda teve outra mini escalada, mas foi bem mais tranquilo do que essa. Foi super de boa. E aí, a gente subiu mais uns 20 minutos ainda. E aí, depois a gente chegou no topo. Quando eu olhei pra baixo e eu vi a altura do negócio que a gente tinha subido, eu falei, meu Deus do céu, nós somos loucos. Porque era muito alto, gente. Era muito alto. Tipo, era muito alto. Se pudesse botar uma foto aqui, eu botava que o negócio era muito, muito, muito alto. O Leandro deve ter uma foto no Instagram dele. Era muito alto. E aí, foi isso. A gente sobreviveu, foi maravilhoso, mas eu nunca mais Que bom! faço. Eu nunca mais faço uma trilha que não seja trilha oficialmente trilha, sabe? E aí Se tem uma placa, não faça isso, não faça. É por um bom Pois é. motivo. Eu entendi isso agora. Aí, o outro perrengue que foi dentro da van foi que a gente foi numa praia, e agora vai ser até sem graça de contar ele, depois eu sei. A gente foi para uma praia que é super deserta, né? E aí teve tipo um ciclone no mar, alguma coisa assim. Só que a gente não tava sabendo, né? A gente tava, sei lá, curtindo a praia. E daí a gente viu as vans saindo, tinha 2 vans além da nossa. A gente viu essas 2 vans indo embora. A gente ficou, nossa, essa praia tá maravilhosa. Um sol desse, o pessoal indo embora. Por quê? Mas a gente não ligou, né? Aí daqui a pouco uma das pessoas dessa van e falou assim: ah, então, que a gente vai embora amanhã, a gente tá parando ali em cima, não sei se vocês viram, mas vai ter uma tempestade. A gente, tempestade? Mas é quando? Só hoje? De hoje pra amanhã, eu acho, não sei o quê. Ah, tá bom. Aí eu falei com ele, você quer ir embora? Eu falei, acho que não, porque uma tempestade só, depois a gente olhou na previsão assim, depois vai ficar sol, então vamos continuar aqui, essa praia é maravilhosa. Tá bem, a gente continuou lá e só que a gente não sabia que a tempestade era um ciclone, sei lá, que tava no mar. E aí a gente ficou. No dia seguinte amanheceu, ainda não tinha acontecido nada. De repente começou a chover e a ventar bizarramente. E essa praia era assim, ó, era uma entradinha assim. Aí um morrinho de um lado também cheio de pedras. E do outro também cheio de pedras. E aí a gente recebeu um alerta lá da meteorologia dizendo que estava tendo ciclone, porque não me avisou no dia anterior. E que era para se afastar do mar e era para se afastar das encostas. A gente estava entre 2 encostas e na beira do mar, tipo assim, a 15 metros do mar. A gente, bom, então estamos lascados mesmo. Só que para chegar nessa praia era uma estradinha de terra que tinha vários, assim, descidas absurdas, subidas absurdas. E a gente sabia que com aquela chuva que que já tinha começado a chover, estava chovendo muito. Com aquela chuva, ia ser muito mais perigoso, talvez, a gente tentar voltar do que se a gente ficasse lá quietinho. Então a gente resolveu ficar. Aí a gente ficou lá sozinho, só a nossa van. Começou, gente, a ventar, mas um vento bizarro, bizarro, que eu nunca vi na minha vida. A nossa van fazia assim, balançava, parecia que eu tava dentro de uma máquina de lavar. E aí, as pedras dos morros começaram a dar umas roladas assim, a gente, meu Deus, a gente vai morrer hoje. O mar parecia que... Sabe quando vai ter tsunami que o mar vai indo pra trás, assim? O mar ficava fazendo isso, assim, ele ficava indo pra trás e parecia que, sei lá, que tava numa animação de um filme, alguma coisa assim, muito louca. E a gente olhando pela janelinha, assim, aquele mar, eu falei, meu Deus. Aí foi assim, 30 minutos de pânico, a gente desesperado, não sabia o que fazer.
Depois de 30 minutos, a gente cansou de entrar em pânico e a gente pensou, tá, não tem o que fazer, a gente não pode sair. Se a gente morrer, a gente vai morrer aqui mesmo, não faz diferença, então vamos jogar baralho. Aí a gente pegou o baralho, começou a jogar baralho e fez almoço com a van balançando, tentamos comer lá da nossa maneira, cagamos tudo, né? Porque a van balançava muito, gente. Ah, ainda teve um detalhe que eu não contei. Começou a entrar água dentro da van, toda. Aí muita água, muita água. E aí o Leandro segurava os panos de um lado, eu segurava os panos do outro, e era o caos total dentro da van. Até que depois desses 30 minutos de pânico, a gente falou assim, bom, vai entrar água, dane-se, deixa entrar. Não tem problema, vamos deixar alagar tudo e pronto. Aí a gente ficou alagado, jogando baralho e comendo um macarrão qualquer com molho de tomate. E aí passou a noite, a gente sobreviveu. Gente, eu tô vendo que dá pra você escrever um livro, né? Com as suas histórias que você nunca compartilhou em nenhuma rede social. Tipo, como assim? Pois é. Dá mesmo. Ainda tem muitas outras, na real, muitas outras. Mas essas foram as mais intensas. E no geral, vocês, tipo assim, não tinham contato com ninguém, né? Vocês não tinham, sei lá, um GPS pra pedir socorro, um caso de emergência. Sinal de celular, eu imagino que não. É, a maioria dos lugares que a gente ia tinha sinal de celular. Tinha alguns, como esse, que não tinha. Esse, no caso, essa praia não tinha. Mas a maioria tinha. E aí... Ah, peraí. Socorro, como assim? Nossa, eu quero muito um livro seu com todas essas histórias. Olha, também tenho muita história, assim, incrível, maravilhosa, assim, de milagres mesmo que aconteceram, de, tipo, coisas bizarras que eu quase não conseguia acreditar. Não tenho só história boa de perrengue, não, tenho história boa de coisas maravilhosas também. Ah, eu imagino, com certeza. Se quiser compartilhar mais uma rapidinho, tudo bem. Ainda dá tempo. Ah, tá bem, vou contar uma maravilhosa agora, então, pra amenizar essas duas perrengues, bem rapidinho. Então, a gente conheceu um parque lá na França. Não, calma. Sim, na França. Esse parque, tá vendo como minha memória tá ruim? Esse parque que eu tava falando da escalada, do penhasco lá que a gente quase morreu. Ah, tá. Então, esse mesmo parque, ele tem umas praias que são meio que proibidas, assim, que não pode entrar. Ah, e lembrei, é Cassis. Aquela louca que lembrou o nome da cidade do nada. É Cassis. Cassis é o nome da cidade que tem esse parque. Aí a gente tava aí viajando por essas praias, né? Indo meio que de praia em praia, acho que eram permitidas, né? Só que aí tinha uma que essa era, tipo, assim, muito top, assim, sabe? Aquele lugar que você nem acredita que existe no mundo. E essa não era permitida para entrar com a van. Você até podia entrar, mas tinha que fazer uma caminhada muito longa e tinha que ser a pé, em horários restritos e tudo mais. E aí a gente foi para essa praia, a gente parou na porta, né, lá do parque. E tava uma vibe meio estranha, assim, uma energia meio esquisita. E tinha umas placas escritas assim, não deixe seu carro... não deixe pertences no carro. Umas coisas assim, tipo assim, indicando que podia ser roubado e tal. E a energia do lugar, eu nem tinha visto a placa ainda, mas a energia do lugar era meio estranha. Aí a gente parou, só que não tinha outro lugar para parar perto desse parque. Se a gente fosse parar em outro lugar, ia ser muito longe, nem valeria a pena a gente visitar essa praia mais. Aí a gente parou nesse estacionamento, que era meio esquisito. E a gente ficou lá e eu tava tentando subir um vídeo. E o vídeo não subia por nada no mundo. O vídeo simplesmente não subia. E eu não tava entendendo por que esse diabo desse vídeo não sobe. Eu tava ficando com raiva do vídeo. Eu já tinha tentado subir ele várias vezes e não subia. Aí eu comecei a ficar com muita raiva. Eu falei assim, Leandro, vai dar uma volta, porque eu preciso de espaço. Eu vou subir esse vídeo hoje, se eu não me chamo Fernanda. E aí eu fiquei lá tentando subir o vídeo. E eu pedi o Leandro pra ele dar uma voltinha, pra eu conseguir me organizar melhor. Aí ele foi dar a tal da volta, né? E eu fiquei lá. Nisso que ele vai dar a volta, ele foi até
a portaria do parque, da entrada dessa praia. E aí tinha um cara lá, sentado numa cadeira, assim, de bobeira. E aí ele falou, oi, tudo bem? Oi, não sei o que. Ele perguntou, é tranquilo de parar aqui nesse estacionamento? Aí o cara, não é muito tranquilo não, melhor tu parar em outro lugar e tal, não sei o que. Aí aí o cara perguntou assim, você é da onde? Ele, sou brasileiro. Aí o cara falou, algum filme brasileiro, devia ser Cidade de Deus, sei lá, algum filme desses que ficaram muito famosos no mundo, sabe? Ou ele falou de uma série, enfim, não me lembro. Ele falou alguma coisa, e aí que o Liano já tinha visto, que o Liano gostava muito. Acho que foi uma série, que o Liano gostava muito, e daí eles começaram a conversar sobre a série. E aí, sabe como é brasileiro, né? Faz amizade com qualquer pessoa em qualquer lugar. E daí o Leandro começou a zoar o cara. E aí o cara ficou zoando o Leandro. E daí ficaram os dois lá brincando, não sei o quê, com as expressões da série, que eu não vou conseguir me lembrar com certeza absoluta qual que era. Aí, daqui a pouco, passou... Aí tá, eu consegui subir o vídeo. Aí eu fiz um aceninho assim pro Leandro, tipo assim, consegui subir o vídeo. Aí nisso, ele ficou mais assim uns 10 minutos, daqui a pouco ele volta, ele abre a porta assim da van, tu não vai acreditar no que eu acabei de conseguir pra gente. É o quê? Ele, eu fiz amizade com o cara da portaria do parque e ele simplesmente deixou a gente entrar com a van no negócio. Gente, era proibido, tinha polícia na porta. Aí ele deixou a gente entrar com a van e ficar lá, ele deu as instruções pra gente de onde estacionar. E ele deixou a gente entrar e ficar lá. E aí a gente... Aí eu fiquei olhando pra cara dele, sério? Ele, sério? Aí a gente entrou, deu uma buzinadinha assim, deu um tchauzinho. A gente parou na beira da praia mais paradisíaca que eu já vi, assim, toda a minha vida. Era um negócio de outro planeta. E assim, o sol nascia... Não, era o pôr. O sol se punha ali no mar. E a gente, tipo, tinha aquele espetáculo de cara e só tinha, nossa, só tinha gente na praia. Era, tipo, como se fosse uma praia particular no meio de uma reserva natural, totalmente deserta. E é a coisa mais linda que a gente já viu na nossa vida. E a gente ficou de cara, assim, tipo... detalhe, a gente não ficou só aquela noite. A gente falou assim, ele não veio aqui tirar a gente, vamos ficar mais, né? Aí a gente ficou... a gente ficou 4 dias, 3 noites na praia. Quando a gente saiu... O cara... A gente tava saindo assim, ele... Ficou olhando assim, ele... Ué, vocês ainda estavam aí dentro? Aí a gente... Aí ele trocou de turno com o outro e o outro cara não foi lá falar que era pra gente sair. Então ainda teve essa sincronia também. O cara ter trocado de turno e a gente pôde ficar 4 dias ao invés de uma noite só. Gente, foi genial, sério. Foi muito incrível. E o lugar era, tipo, muito, muito paradisíaco. Ai, que maravilhoso. Eu não sei nem o que falar, sabe? Depois de tanta experiência, assim, realmente só dá vontade de ir. Mas, enfim, tentar focar. Você falou um pouco, né, que durante o processo você começou a se envolver mais com a questão de autoconhecimento, espiritualidade. E também hoje, né, você tem aqui o curso, né, do Estrelando para o Centro do Seu Coração. Não o curso, uma mentoria, né? Você quer compartilhar como é que veio toda essa necessidade, né, de se auto-buscar, assim, os caminhos que você seguiu e etc. Sim. Então, no meio de toda essa doideira aí da vida, eu comecei a perceber que a minha intuição e o meu coração, seguir o meu coração, eram as coisas mais poderosas que eu tinha, sabe? Eram minhas ferramentas mais, assim, elevadas para viver mesmo meus sonhos e para evoluir. E aí eu comecei a observar muito, assim, meditar e buscar tudo que eu pudesse, assim, para me conectar mais com o meu coração, para fazer a minha intuição ficar cada vez mais clara, para eu conseguir ter clareza, né, das minhas intuições, porque todo mundo tem intuição, só que a gente não tem clareza porque a gente está muito com uma nuvem, né, na nossa cabeça. E aí eu comecei, tipo, ir percebendo, foi um processo bem sutil, assim, sabe? Não teve um momento em que eu tive um shift, não. Foram vários insightzinhos ao longo de todos esses anos e todas essas experiências que eu vivi me trouxeram alguma sabedoria, algum aprendizado que foram acrescentando, sabe? Foram fazendo eu
expandir minha consciência e me conectar comigo mesma e cada vez mais estar conectada com a minha intuição e seguir meu coração. Então, recentemente eu criei essa mentoria que se chama No Caminho do Coração. E eu basicamente falo nessa mentoria sobre essa sabedoria que eu vivi durante todos esses anos, desde a minha depressão, que depois essa depressão foi o desencadear de um despertar. E desde esse momento até agora, toda essa sabedoria foi o que me fez conseguir entregar, sabe? Confiar e viver os meus sonhos, independente de qualquer coisa. E enxergar os limites de uma outra forma, porque antes eu tinha muitas coisas que me limitavam, muitos medos, muitos bloqueios, e hoje eu enxergo isso de uma outra maneira. E eu falo sobre isso na minha mentoria também, porque quando a gente transcende um limite, a gente percebe que esse limite nunca existiu, que na realidade ele estava só na nossa cabeça. Então foi me libertando de tudo isso, né, que eu fui me aprofundando e aprofundando minha conexão, tendo mais clareza da minha intuição e fazendo esse movimento de espiralar mesmo para o centro do meu coração. E hoje em dia eu vivo de sonhos, eu vivo sonhando, é só o que eu faço, realizações todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu só faço o que meu coração me pede para eu fazer. E não é que eu não tenho medos, não é que eu não tenho limitações, eu tenho, mas quando eu tenho, eu sei que eu não sou esses medos e essas limitações, eu simplesmente procuro a raiz daquela questão e transcendo. E eu falo sobre isso também na minha mentoria, né? Como que eu faço esse movimento. E é isso. Para quem quiser conhecer, tem o link no meu perfil e lá no meu site está tudo explicadinho, todos os módulos. Então, quem quiser saber mais sobre a mentoria, é só clicar lá no link. Ai, que lindo. Ai, gente, eu não sei nem o que falar, né? Vocês veem que eu sou só sorriso, né? De poder ter visto, tipo, a Fê, tipo, entrar tanto em contato com ela e viver tudo isso. E foi, tipo, uma honra quando ela falou que podia fazer uma live comigo, de verdade mesmo. Sim, tem o e-book também. O e-book eu já li. Você quer falar sobre ele também? Ah, sim, o e-book eu fiz antes da mentoria. E eles são até parecidos, só que a mentoria ela vai nas profundezas, sabe? Ela é uma coisa bem mais profunda e traz mais coisa, mais questões. O e-book ele é como se fosse uma pincelada da mentoria, mas que veio antes. Uhum. Parece que tem muita gente criando vídeo novo seu no YouTube. Ai, pois é, gente, mas a Gaia resolveu que ia nascer todos os dentes ao mesmo tempo, entendeu? Ela já teve 2 dentes e agora tá nascendo o terceiro e provavelmente o quarto vai vir, porque eles vêm em pares, né? O quarto vai vir daqui a pouco. E aí que eu não durmo. Quando ela tá botando dente, eu não durmo. E se eu não durmo, eu não consigo nem me lembrar das coisas, quanto mais fazer vídeo. Na real, até tá feito, mas eu não consegui editar, não consigo editar. Mas já, fiquem calmos, já. Eu acho que essa semana talvez eu consiga dar uma respirada. E vocês têm mais alguma dúvida para perguntar para Fê? Aproveita que ela tá respondendo agora, hein? Mas, mas daí, tipo, agora que vocês resolveram voltar pro Brasil, né? Eu esqueci de perguntar isso. Vocês resolveram voltar pro Brasil e foram aí pro Sul por algum motivo especial? Ou foi mais realmente, tipo, apareceu, sentiu o Sul, foi pro Sul? Então, basicamente, tudo na minha vida funciona mais ou menos assim. Eu falo que eu não tenho nada contra fazer planejamentos, tá, gente? Muitas pessoas acham que, tipo, que eu falo como se fazer planejamentos fosse uma coisa errada, mas, gente, não existe certo e errado. Cada um faz o que sente no coração. Não é que eu não gosto de planejar ou que eu não, sei lá. É só que, tipo, as coisas vêm pra mim e elas vêm e eu simplesmente aceito. Então é uma coisa muito do momento, sabe? Então, por exemplo, vir pra cá, pra Floripa, foi mais ou menos assim. Um dia a gente estava em Portugal e a gente estava planejando ficar lá e ter uma casa lá e ter uma vida lá. No dia seguinte, eu já estava tipo, nossa, Ali, eu tô sentindo que a gente tem que ir pro Brasil. Do nada, assim, é um sentimento que vem e uma certeza do além, e eu não tenho como negar. Só que, na realidade, eu entrei num processo de negação muito grande, porque
eu já imaginava várias coisas para minha vida lá em Portugal. E aí, quando me veio esse chamado de voltar para o Brasil, eu fiquei meio tipo, não, eu não quero fazer isso, não é isso, sabe? Não é isso, não é isso. Só que o sentimento era muito claro dentro de mim. Aí teve um momento que eu parei e falei, até isso foi um grande aprendizado, né? Eu falei, não, calma, eu tô negando a experiência, né? Eu tô negando isso que eu tô sentindo por algum bloqueio, algum medo. Então comecei a conversar, a gente começou a conversar, eu e o Lê, por que que a gente estava negando tanto aquilo, e a gente chegou em vários medos e limitações, enfim, transmutamos tudo, porque não nos pertence. Então a gente veio sem saber o que ia fazer, o que ia acontecer, sem saber de nada. A gente simplesmente comprou a passagem com dinheiro que a gente não tinha. O dinheiro é sempre assim, gente. Eu dou os passos, o universo me dá o chão depois. Eu dou os passos no escuro, o universo me dá o chão depois. E a gente comprou as passagens, veio pra cá, o dinheiro surgiu depois. A gente ficou na casa dos pais do Lê alguns meses, sem saber o que ia acontecer. Depois, a gente ainda não sabia para qual lugar do Brasil a gente vinha. De repente, um mês antes da gente comprar as passagens para vir para Floripa, que esse lugar chegou pra gente. E eu falei, Florianópolis, e foi assim, surgiu do nada também. A gente comprou as passagens para Florianópolis, a gente não sabia nem para onde a gente ia morar. A gente tinha uma casa por 3 meses, mas depois disso, o meu bebê ia nascer em dezembro. Eu tinha casa só até novembro. Eu não sabia, a gente veio pra cá sem saber onde o bebê ia nascer. Tipo assim, muito confiando mesmo, sabe? E aí, depois quando a gente chegou aqui, que a gente arrumou as outras casas, e foi tudo assim, sabe? Vindo na hora e a gente aceitando, entregando e confiando. Tudo assim. E foi tudo perfeito. Foi tipo, é o que eu falo, sabe? Eu tô a serviço e o universo ele coloca na minha vida o melhor e mais elevado. Porque muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor, mas se a gente estiver aberto e estiver disponível, né, para estar a serviço e para receber o que o universo quer nos presentear, a gente acaba se surpreendendo, porque vem coisas muito melhores do que a gente jamais poderia imaginar, sabe? E foi o que aconteceu, vieram coisas muito melhores do que eu jamais poderia ter planejado. Então eu penso assim, para que eu vou me prender a ideias fixas na minha cabeça ou do meu ego, se eu posso ser surpreendida com algo muito mais maravilhoso, sabe? E acreditar nessas infinitas possibilidades também. Então, é isso, assim, foi assim que aconteceu, muito na doideira também. Nossa, acho que uma das coisas que eu mais aprendo com você é isso, tipo assim, de literalmente dar o passo no escuro e confiar que o universo vai dar o chão, porque por mais que assim, eu tente pensar dessa forma, muitas vezes a gente tenta meio que enraizar, né? Acho que por causa da Sim. Matrix, ainda é uma Tenta coisa controlar, muito né? boa de ser trabalhada. Mas também Exatamente. tem uma coisa muito importante nisso, que nessa frase, né? A gente dá o passo e o universo dá o chão. Mas o universo não dá o chão que você quer, ele dá o chão que é o melhor para você, que é o que você precisa. Então, muitas vezes a gente fica assim, mas eu dei o passo no escuro e aconteceu uma coisa que eu não queria. Tá, mas não é assim que funciona. Você atrai o que você vibra. Então, a gente vai atrair o que a gente está precisando viver naquele momento, né? E aí eu acho que vem o controle, porque muita gente tem medo disso, medo daquilo. Mas, gente, quando a gente tem medo também, quando a gente foca no medo, a gente atrai justamente aquilo que a gente tem medo, né? Porque é o universo tentando ensinar, tentando mostrar que a gente pode transcender esse medo. Então, enfim, eu falo muito sobre isso na mentoria também. Tem gente perguntando, pensa em voltar a morar na van? Penso Isso. sim, quero muito. Mas aí você pensa em voltar para a Europa ou vai estar pensando em ficar aqui pelo Brasil mesmo? Eu penso Nada nos certo. dois, assim, já quis ficar, já quis ir, mas eu tô aberta pro chamado que vier no meu coração, sabe? Se for um chamado para ficar, ficarei. Se for um chamado para ir, irei. Mas ainda sem chamado no momento. Por enquanto vai esperar a Gaia crescer um Não, pouquinho mais.
Eu não vou, não é nem isso, assim, esperar ela crescer, é mais, tipo, não me veio nada ainda, sabe? Não me veio nada. Eu tenho essa intenção, esse é um sonho do meu coração, mas ainda não me veio assim, tipo, tá, agora é a hora, vai, sabe? Por enquanto, Uhum. meu coração tá me pedindo, minha intuição tá me pedindo mesmo pra eu ficar tranquila aqui, onde eu tô, e é isso que eu tô fazendo. Ah, até porque você ficou bastante tempo, né, viajando, com um estilo de vida bem diferente. Às vezes realmente é bom descansar, né? Realmente ter sua casinha por um tempo. Olha, eu já confesso que eu já tô descansada já, eu já tô pronta pra próxima. Já. Já tô prontíssima. Mas eu tenho uma impulsividadezinha que eu preciso trazer um pouco mais de paciência, Trabalhar. sabe? O Lê me equilibra muito nesse aspecto, porque ele demora mais um pouquinho, então a gente acaba se equilibrando. Mas é como eu falei, assim, por mim eu já quero, mas eu tô esperando essa confirmação, sabe? Esse é um sentimento, gente, não tem como explicar, assim, um sentimento de que tipo, ah, é isso, agora vai, sabe? Então tô. Entendi. Eu tenho Mas muita assim, vontade de fazer já pela América. tô. Nossa, Hum. demais. Mas já tô criando já, assim, tô sonhando, visualizando, imaginando, porque também esse lugar de entrega e confiança, muita gente acha que é tipo, ah, ficar parado esperando tudo acontecer. Não, não é isso, tá? Você pode, tipo, assim, eu faço tudo em direção aos meus sonhos todos os dias, mas eu tô aberta e tô confiando, né? Entreguei nas mãos do universo, então. Mas todos os dias eu visualizo, imagino, sonho como vai ser e tudo. Ainda não senti a confirmação, mas estou no processo. Ai, que bom. E você quer compartilhar mais alguma coisa? A gente já tem dois Ai, minutinhos. não, tô tranquilo. Se eu puder responder mais alguma pergunta, talvez, não sei. É, só perguntaram aqui como é que tá a sua vida nessa questão da pandemia, né? Porque, bem, você viajava muito, tava sempre de frente para um lugar paradisíaco, né? Por assim dizer, e agora tá em Sim. casa. Ah, então, no início, nos primeiros meses, acho que foi mais, tipo, desafiador, porque a gente queria ver a nossa família, porque a Gaia nasceu e praticamente ela não teve contato com ninguém da família. Assim, a minha mãe viu, a mãe do Lê viu, meu pai chegou a ver também, mas foi muito rápido. Então, tipo, ela vai fazer 7 meses e quase ninguém conhece ela. Esse foi mais o nosso desafio, sabe? De aceitar que ia ser assim. Mas em relação a viajar, a gente tá bem de boa, sabe? A gente tá se sentindo muito acolhido aqui em Floripa, muito uma sensação de pertencimento mesmo, sabe? Então, a gente tá de boa nesse aspecto. O desafio foi mais em relação à questão da Gaia mesmo, da nossa família e tudo mais. Hum, é, tem isso, né? Porque acaba não vendo muito crescimento na vida real, por assim dizer, né? Mais por internet. É, sim, mais por chamada de WhatsApp, essas coisas assim, não é a mesma coisa, né? Que segurar no colinho, colinho de vô, um colinho de vó, de tio, de tia, não é a mesma coisa, né? Hum. Ah, mas em breve ela vai estar no colinho de todo mundo. Sim, com certeza. E nada é por acaso, né? A gente tá vivendo esse momento aí, cada um tá enfrentando seus desafios. Sim, com certeza, com certeza. Então, eu queria muito mesmo te agradecer do fundo do meu coração por ter feito essa live Oh, comigo, ter compartilhado tudo isso que você aprendeu durante esse processo, tanto de viver lá fora, tanto com a questão da espiritualidade, da conexão. É porque, assim, pra mim tá tudo muito interligado, sabe? A conexão com a natureza, a conexão com a sim, com gente, certeza. o sentir, o realmente fazer o que o coração vibra. Então, é isso. Literalmente, resumo uma lista para a felicidade. Acho que é o resumo para live, né? Basicamente. Porque é basicamente Sim, isso, né? Tipo, como ser feliz. Realmente sentindo e indo e confiando e entregando. tá tudo conectado. E eu gosto muito do que você passa aqui no seu Instagram, porque
esse tipo de conexão é que aprofunda a nossa clareza com a nossa intuição e faz a gente se conectar mais com o nosso coração. Então, acho muito lindo o seu trabalho. Ai, gratidão. Fico muito feliz. Honrada do seu elogio. A gente tem mais 5 segundos, então beijos. Um beijo.